Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi gravar um vídeo de um bolo que a minha cunhada estava até pedindo a receita já há algum tempo, que ele faz muito sucesso aqui em casa. Quando eu fiz a primeira vez, eu ainda fiz como uma brincadeira com meu marido, porque não falei pra ele quais eram os ingredientes que iam no bolo. Aí fiz e dei pra ele experimentar e pedi pra que ele adivinhasse qual que era o ingrediente secreto. Ele não acertou e todo mundo que experimentou não acertou. Mas o ingrediente secreto desse bolo vai estar na descrição do vídeo, também vão estar aí nos ingredientes, vocês vão ver. Mas ele não era um bolo do jeito que eu queria um bolo saudável de chocolate. E esse bolo tinha esse ingrediente que substituía o leite, que era para pessoas que têm intolerância à lactose, que não é o caso de ninguém aqui em casa. Mas eu queria um bolo saudável, um bolo funcional, igual que é a palavra que eles usam hoje em dia. Então eu fiz várias adaptações na receita, ficou do jeitinho que eu gosto. Na descrição do vídeo eu vou colocar os ingredientes, as quantidades e o que você pode substituir. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu vou usar a farinha de amêndoas, que é uma farinha com carboidrato, com índice de carboidrato bem baixo, mas é a primeira vez que eu vou fazer com a farinha de amêndoas. Normalmente eu faço com a farinha integral, e aí eu divido, eu uso parte de farinha integral, parte de farelo de aveia, porque farelo de aveia faz muito bem pra saúde, e aqui em casa eu enfio em tudo que eu puder. Então, era uma receita diferente, eu fui adaptando e eu tô vendo que todas as adaptações que eu tenho feito nela, ela tem caído super bem. Então, vou começar a fazer o bolo e aí vocês acompanham como é que é. Então, vamos começar com os ingredientes. Se o seu liquidificador é tão ruim quanto o meu eu bato só o líquido no liquidificador, né? Então, vou bater os ovos, o óleo, a abobrinha e depois o seco eu bato na mão mesmo. Então, vamos começar? Eu tenho aqui os ingredientes, a gente vai começar com 2 ovos inteiros. O que eu gosto dessa receita é que não tem que bater clara separado de gema, porque eu sou contra o trabalho. 2 ovos inteiros. Aí nós vamos para meia xícara de medida de óleo. Aqui você pode usar óleo de coco, eu tô usando óleo de girassol, só porque o óleo de coco tem uma aceitação meio restrita aqui em casa, né? Ele tem um gosto um pouco forte e o Bernardo, que é meu filhinho, acaba às vezes reclamando. Como não vai coco nesse bolo, eu decidi não usar, fora que ele é caro pra caramba, então eu não uso sempre não. Meia xícara de chá de óleo, uma de açúcar mascavo. Gente, eu detestava o gosto do açúcar mascavo, mas ele de fato não é tão ruim. Com o tempo você se acostuma. Embora ele seja um ingrediente seco que eu deveria bater na mão, o açúcar mascavo, por muitas vezes, tem aquelas pedrinhas. E a gente comprou um açúcar na zona cerealista, orgânico, e ele vem cheio de pedrinhas. Pra evitar ficar aquelas pedrinhas no bolo, você ter que se desgastar muito, eu bato ele no liquidificador. O açúcar ele dissolve rápido, ele tem uma certa quantidade de água, então não é tão difícil pra bater no liquidificador. E a abobrinha ralada. Então essa é a estrela da nossa receita. A abobrinha ela é muito aguada e ela substitui o leite nessa massa do bolo super bem. Eu ainda tô pra testar essa abobrinha substituindo o leite em receitas salgadas, mas ainda não testei. Então, a receita pede 2 xícaras de chá de abobrinha ralada. Eu normalmente compro aquelas abobrinhas menorzinhas, né? Aquela abóbora italiana. Vou até pegar uma pra mostrar. Essa abobrinha aqui, ó. Aquela bem simples. Então, normalmente eu compro as pequenininhas. E se for pequenininha, são 2 abobrinhas. Eu peguei uma média e uma só já deu pra dar as 2 xícaras de chá. Primeira vez que eu fiz o bolo, o Bernardo entrou na cozinha sem eu querer, porque eu não queria falar pra eles do que era o bolo. E pegou a massa verde e me perguntou do que era o bolo. Se eu falasse que era de abobrinha, ele jamais iria comer. Então eu falei que era o bolo do Hulk. E agora ele come sem nenhum problema. Mas o gosto, vocês não vão sentir gosto nenhum de abobrinha. Vou bater.
ter um pouquinho mais um pó aqui no liquidificador que ele vai aguentar. No caso, eu vou colocar meia xícara de cacau em pó. Então, aqui tá o cacau. Não é chocolate em pó, é cacau. Mas, se você não gosta do cacau, ele tem um gosto super forte, eu tava conversando isso essa semana ainda, você pode usar o chocolate em pó, aquele que é do padre, que na verdade era do monge, ou tem um da Oetker, que é 70% cacau. E aí você vai se acostumando, porque o gosto do cacau parece muito ruim, mas não é não. Com o tempo você vai se acostumando e aquele gosto forte, ele some. Aqui em casa, antes da primeira receita que eu fiz com cacau, foi um desastre, eu joguei o bolo fora. Eu detestei, meu marido detestou, meu marido colocou leite condensado pra poder comer. E então a gente não gostou. Mas hoje em dia a gente já não liga, a gente gosta até do amargor que ele tem. Vamos bater. Bato agora na mão com fouet. Nós temos aqui de farinha, você vai ver na receita, 2 xícaras de farinha de trigo integral. E aí eu coloco que pode ser 1,5 xícaras e meia de farelo de aveia. Eu vou testar essa farinha aqui, ó. Ela é meio amarelinha, bem bonita, farinha de amêndoas. Eu li num site que ela tem baixo teor de carboidrato, faz bem e que ela dá muito bem com receitas com chocolate, porque fica muito gostoso. Então vamos testar? Espero que eu não estrague. Gente, então aqui tá a misturinha dos pós. E aí a gente vai colocar a massa líquida e vai bater. Eu vou bater aqui na mão. Não vai dar pra mostrar pra vocês o vídeo, vou raspar aqui. E depois eu mostro a massa. Então agora eu vou bater a massa na mão e vou mostrar pra vocês como é que fica. Primeiro deixa eu raspar toda a nossa massa líquida do liquidificador. E eu espero que vocês façam esse bolo, porque ele faz um sucesso até com o povo lá da igreja. Eu, às vezes, dou aula para as crianças e a gente combinou de levar um lanchinho quando a gente fosse professora, eu e a pessoa que dá aula comigo. E teve um dia que eu tomei coragem e levei, não falei pra ninguém o que tinha no bolo e levei. E as crianças comeram, gente. Coisa de não gostar, isso é coisa de adulto. Criança gosta mesmo, ó. Tá aqui. Agora vamos bater. Olha, de cara eu já posso falar pra vocês que a farinha de amêndoas que eu tô usando, ela é bem granulada assim. Eu tô batendo aqui, ela parece que vai ficar com uns granulozinhos. A massa não tá lisa. Se você fizer, ó, com a farinha integral, ela vai ficar super lisinha. Mas eu não acho isso ruim, pra mim acho que vai ficar com uma cara de brownie. Misturando bem. Tá pronto. Agora vamos colocar o fermento, que é sempre por último. Antes de colocar o fermento, já ligue seu forno, já acenda seu forno. Uma colher de sopa de fermento. Dá mais uma batidinha. E aí aqui vale 2 coisas pra colocar na forma o seu bolo. Eu, normalmente, aqui em casa, faço em formato de cupcake. Por quê? Eu acho que rende mais. E
é mais fácil. Ou você pode fazer numa forma normal. Como é a primeira vez que eu tô testando essa farinha de amêndoas, eu tô achando que eu vou testar na forma normal. Vamos ver como ela se comporta. Uma coisa que eu falei no outro vídeo é que eu sempre pego um pouquinho e experimento essas receitas pra ver se tá bom de açúcar, porque às vezes falta um pouquinho. Vamos dar uma olhada. Ai, como diz meu filho, pra mim tá muito delícia. Então agora acho que vou pôr um pouquinho mais de canela, que acho que ele ainda aguenta. E vamos fazer em forminha, e agora? Em forminha de cupcake ou na outra? Não, acho que eu vou fazer numa forma bonita mesmo. Mais canela, deixa eu ver. E eu vou fazer essa forma de bonita. Ela não precisa untar, não é bom de chocolate. Eu vou passar um spray de óleo de coco. Não sei normal. Ou forminha de cupcake, não precisa nem untar. Pessoa. A gente vai sair o ar da forma. Vou mostrar pra vocês. Ó, bem bonita, bem escurinha com chocolate. Agora a gente põe no forno. Agora a gente vai pôr a massa no forno. Eu coloco a 180 graus, porque o chocolate é perfeito pra queimar, né? Então eu coloco a 180 graus e vou depois vendo se ele tá crescendo, se o palito vai sair limpinho. Normalmente esse bolo dá uma meia hora. Se eu for fazer cupcake é muito mais rápido. Em uns... tem que ser preciso. Ou é 16 ou 18 minutos ele já tá pronto normalmente. Então eu vou assar e depois a gente vê o resultado final. Gente, o bolo já desenformou. Olha que lindinho. Ó, ficou nada, ó. Até a forma tá aqui pra lavar. Limpinho, certinho, ficou todo 42 minutos no forno. Agora a gente vai pra cobertura. Na cobertura eu uso chocolate 70% da Arco, que foi o que a gente usou na outra receita também. Tô gastando um dinheiro danado, porque ele é um pouco mais caro, mas ele de fato é 70%. E a gente vai dissolver com um pouquinho de leite desnatado. Vamos pra cobertura então? O chocolate. Tô usando meia barra. Ficou 1 minuto no micro-ondas, eu fui tirando, colocando mais 15, mas precisou de 1 minuto. Só assim você já pode colocar no bolo. Mas fica pouquinho, aí aqui em casa gera uma briga pela cobertura. Então, pra evitar isso, eu vou adicionar um pouquinho de leite. Eu uso desnatado, você pode usar de amêndoa se você quiser, pode usar o leite de coco. Pode usar o leite integral, mas não é tão... de baixa caloria, como leite desnatado. Aí você mexe nisso, ó, parece que vai... Deixa eu trazer a câmera pra vocês verem. Parece que vai estragar, ó, que vai talhar. Mas não vai. Fé, mexe mais, até ele incorporar. Fica uma ganache, igualzinha aquela com creme de leite, mas sem creme de leite. Nosso objetivo aqui é diminuir as calorias, né? Fazer uma sobremesa saudável. Ó, fica muito bonito. Dá pra colocar mais um pouquinho, porque eu gosto dele. Gosto de bastante cobertura no bolo. Aí mexe. Tem gente que já vem falar, eu usei pra fazer uma cobertura de chocolate 70%, coloquei um pouquinho de açúcar. Aqui em casa já não rola mais. Eu aconselho vocês a irem testando, mas quanto menos açúcar utilizar, menos viciado você vai ficar. Então, ficou linda a nossa cobertura. Vou pegar pra vocês verem. Então, a cobertura ficou... Deixa eu ajeitar a câmera, peraí. A cobertura ficou linda, ó. Brilhante, bonita. A cobertura ficou pronta. E agora vamos colocar no bolo. Eu vou ajeitar a câmera pra vocês verem bem certinho, tá bom? Gente, então eu vou sair um pouquinho do enquadramento da câmera, mas é só pra vocês verem como fica gostoso o bolo, como fica certinho, como a cobertura dá certo mesmo com leite desnatado. Dá uma olhada. Vou ajeitar aqui pra vocês verem. Vocês vão ver que o bolo vai ficar lindo. A cobertura fica super durinha.
Aí você pode fazer um agrado aqui. A forma do bolo já ajuda também, porque ela tem uns desenhinhos. Se eu tivesse amigos em massa, eu fiz uma boa hora, eu sempre tava com amigos novos, mas eu fiquei em casa passando, então eu evito de comprar as coisas gostosas. Eu tô fazendo receita, saudável, eu sofrendo, e eles postam as receitas, quando eu bolo, corta carne, chorando, pra não precisar. Então, gente, o bolo tá pronto, ele ficou lindo e ficou com cara de bolo de Instagram mesmo. Então, antes de você se render pra uma receita um pouco mais calórica, tenta fazer o bolo. Eu vou colocar substituições, a descrição no vídeo certinho. E dê uma chance a mudar o paladar. Com o tempo, vocês vão realmente gostar e gostar dessas trocas, gostar do cacau 60% sem açúcar. Vai fazer parte da sua vida. Por agora, eu vou fechar com um bolo e eu tenho certeza que vocês vão achar super bonito. Gente, então esse é o resultado. É o nosso bolo. Aqui, lindinho. De abobrinha. Que ninguém nem vai saber que tem abobrinha. Ó, já cortei o bolinho. Só pra vocês darem uma olhada na textura, ó. É bem molhadinho. Fica bem gostoso, bem fofinho. Não fica aquele bolo seco.